10 minutos, 11 minutos. Me chama com 7. Tá, certo? Obrigado, Edson. Eu acabei de ser informado que eu tenho 1 hora e 11 minutos. É isso, Edson? Pessoal, meu nome é Alessandro Loyola, médico, 50 anos de idade. Para quem já me conhece, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, o azar é seu. Eu tenho tentado fazer o povo acordar o máximo possível com essa desgraça que está vindo em cima da gente aí. E mais ou menos como o Paulo, eu concordo. A gente não está lutando para poder manter a liberdade, a gente está lutando para cacete para ver se a gente recupera um mínimo de liberdade possível, porque ela já foi tirada. Ela já foi tirada. Diferentemente do entendimento da deputada Janaína, que eu gosto muito, apesar de eventualmente te criticar nas redes, mas eu critico todo mundo, né? Até minha esposa eu critico. Eu discordo da sua colocação de que isso são vacinas. A gente está discutindo passaporte sanitário. Eu não seria contra um passaporte sanitário se a gente estivesse falando de vacinas. Já viajei para o exterior e já foi me pedido, por exemplo, o certificado internacional de vacinação para a febre amarela, que eu, muito educado e diligentemente, forneci, fui lá, busquei, tomei a vacina e forneci o certificado internacional, porque aí nós estamos falando de vacina. Meus filhos já foi exigido o certificado de vacinação deles para polio, para poder ser matriculados em escolas. Bom, eu não questionei na época, eu acho válido, porque, novamente, nós estamos falando de vacinas. Essa coisa alienígena que nós estamos falando agora, chamar isso de vacina é como chamar uma vaca de cachorro. Chamar uma vaca de cachorro não faz a vaca latir. Chamar o cachorro de vaca não faz o cachorro pastar. Chamar essas drogas experimentais tóxicas, esses venenos genéticos de vacina, não torna isso vacina. Então a gente eu não sou contra a vacina, eu sou a favor das vacinas, eu sou contra essas substâncias tóxicas que estão querendo empurrar para dentro da gente. Tóxicas e experimentais. Além de utilizarem tecnologias que jamais foram empregadas em massa, como vacina de vetor viral e RNA mensageiro, tem que deixar muito claro na cabeça de todos vocês. Vamos parar de chamar o cacete dessa merda, dessa droga aí, de vacina. Vamos começar a chamar isso de droga experimental, porque é exatamente o que ela é. Se essas coisas fossem vacinas adequadamente testadas quanto aos seus critérios de segurança e eficácia, nós não teríamos os avisos do risco de mielite transversa colocado depois da aplicação de milhares de doses de Coronavac. Isso já estaria na bula, antes dela ser aplicada às crianças, antes de ser aplicada às pessoas. Se essas substâncias não fossem experimentais, a gente já teria, dentro da bula da Pfizer, desde o começo, um alerta sobre o risco de pericardite e miocardite potencialmente letal em jovens e adolescentes. Mas, curiosamente, essas não são drogas experimentais, mas deixa eu te falar, foi só depois de um experimento com milhares de crianças que a gente resolveu colocar esse alerta na bula. Não, isso é um experimento. Se essas drogas não fossem experimentais, a vacina da Janssen não tinha ido a público pedir desculpas por causa de alguns casos de Guillain-Barré que misteriosamente ocorreram depois que nós aplicamos milhões de doses de Janssen. Bom, se não é uma droga experimental, por que esse alerta foi colocado depois de aplicar a vacina? Por que isso já não estava na bula? Não é curioso? Se a AstraZeneca não é uma substância experimental, é uma vacina, por que ela foi proibida em mais de 15 países europeus depois dela ter sido aplicada a milhões de pessoas devido ao risco de trombose? Por que o risco de trombose potencialmente letal já não constava na bula da AstraZeneca antes dela ser distribuída em esses países? Porque estas não são vacinas. São drogas experimentais. É assim que a gente tem que começar a se referir a essa porcaria. Se essas vacinas fossem realmente vacinas... Douglas, você já teve alguma dor de dente? Já teve que tomar antibiótico? Já, muitas vezes. Ótimo. Aí o médico passou para você um antibiótico X e falou, tome de 8 a 8 horas durante 7 dias. Certo? Certo. Você sabe qual é o nome do remédio, você sabe qual é a dose, em que intervalo e qual resposta eu posso esperar. Douglas, se por acaso você tiver um pouco de queimação no estômago ou um pouco de diarreia, fica tranquilo, filho. Isso é um efeito esperado do remédio. Toma isso, toma aquilo para poder diminuir um pouquinho. Não é mais ou menos assim? Sim. Janaína, acho que você tem filhos? Bom, eventualmente você teve um enjoo durante sua gravidez, o médico te passou lá umas gotinhas de Dramin, falou, olha, querida, toma isso de tantas horas por no máximo tantos dias, se o enjoo não passar, me procura. Remédios, a gente sabe a dose, sabe a posologia,
Sabe quanto tempo você vai tomar, qual o volume que você vai tomar, inclusive os efeitos colaterais. Nenhuma dessas vacinas a gente sabe qual é o volume da dose. Nenhuma dessas vacinas você sabe de quanto em quanto tempo ela deve ser tomada. Nenhuma dessas vacinas eu consigo determinar que grau de imunidade que ela te deu. Como é que vai chamar essa porcaria de vacina? E como que você vai criar um passaporte sanitário associado à obrigação de inocular essas drogas experimentais? Isso viola qualquer